Bom, a minha palestra vai ser sobre o sofrimento dos animais selvagens, o que que é essa nova causa, o que que isso difere de outras, né, outras causas e outras situações que também envolvem animais selvagens. Então, eu preparei aqui um PowerPoint, eu vou compartilhar a tela com vocês e vou apresentando. Então, vamos lá. Só precisaria que alguém me confirmasse se está aparecendo o PowerPoint aí, a tela. Acho que sim, né? Bom, vamos lá então. Só preciso mover a minha tela aqui para não cobrir. Então vamos lá. O que que motiva, né, essa nova preocupação, né? A situação que os animais selvagens enfrentam, né? Então eu vou falar um pouco primeiro dessa situação e quais são os fundamentos da proposta de ajudá-los. E depois a gente vai entrar num debate sobre essa proposta. Bom, vamos lá. Então, a maior parte dos programas que lidam com os animais selvagens é movida por ideais que são ambientalistas. Ou seja, isso quer dizer que esses ideais não são centrados em buscar o que é melhor para os animais enquanto seres sencientes, mas são ideais onde o bem dos animais não é valorizado em si, e sim apenas enquanto meio para a preservação de espécies e ecossistemas. Então, segundo essas visões, desde que não se extingua uma espécie ou um ecossistema, ou não se altere as propriedades que são valorizadas pelo ambientalismo, tudo bem matar uma grande quantidade de animais, desde que isso não extingua espécies e ecossistemas. Então, essas visões, né, que normalmente são as visões por trás dos programas que afetam os animais selvagens, que lidam com animais selvagens, não vão se preocupar também com o sofrimento dos animais selvagens por conta disso, por não valorizar o bem dos animais em si. Só que, nas últimas décadas, devido a um aumento na consideração pelos animais enquanto seres sencientes, ou seja, enquanto seres capazes de sofrer e desfrutar, tem surgido um movimento que defende que os programas que lidam com os animais selvagens deveriam ter como meta o próprio bem dos animais. Assim como, por exemplo, os programas que lidam com humanos têm como meta garantir o bem dos humanos. Então, segundo essa proposta, essa nova proposta, a meta deveria ser prevenir e minimizar o sofrimento e as mortes prematuras dos animais. Então, veja que são visões bastante diferentes uma das outras, né? Então, a visão ambientalista defende que o que tem valor em si são espécies e ecossistemas. E a consideração pelos animais enquanto seres sencientes defende que o que tem valor é o bem de cada indivíduo. E a meta é evitar o seu sofrimento e as suas mortes, da mesma maneira como a gente já aceita isso para humano. Eu não vou me adentrar muito nessas diferenças aqui agora entre, de um lado, o ambientalismo e de outro, a consideração pelos animais, né? O Arthur Falco, nosso colega, vai abordar isso na próxima palestra. Eu vou falar agora, centralmente, só da proposta de ajudar os animais selvagens. Então, desde o surgimento da área de ética animal, né? Essa área que estuda como nossas ações afetam os animais não humanos e o que temos justificativa para fazer ou não, desde o surgimento dessa área, seja no que diz respeito aos animais domesticados ou aos animais selvagens, o foco tem sido quase que sempre os animais, como os animais são prejudicados por práticas humanas, por exemplo, para consumo, para experimentação, como vestimenta e por aí vai. Claro que isso tudo é muito importante, mas nas últimas décadas, um número crescente de autores tem chamado a atenção para o modo como os animais são prejudicados também pelos processos naturais, aí no sentido de qualquer processo que não decorre de práticas humanas. Sobretudo os animais que vivem na natureza. E esses autores, não só autores, mas ativistas também, têm defendido pesquisar como diminuir esse sofrimento. E quando falo sofrimento aqui, também inclui aí todas as formas de sofrimento, mas também o dano da morte, né? Evitar sofrimento e mortes prematuras. E qual é o argumento central dessa proposta? É muito simples. É o argumento de que se a gente realmente se preocupa com os animais, então a gente não vai limitar essa preocupação aos danos causados apenas por práticas humanas, porque para os animais afetados não faz a mínima diferença saber se o dano é causado por um humano ou se é causado por um processo natural, como, por exemplo, desastres naturais, fome, sede, etc. Né? Ou seja, se a gente realmente se importa com os animais, a gente vai querer que eles estejam bem, a gente vai se basear no que é melhor para eles e não na origem do dano. Esse é o argumento central dessa proposta. Então,
no que se segue, a gente vai ver agora o debate em torno dessa proposta. Como qualquer proposta, ela recebe muitas objeções, e eu vou mostrar aqui muitas dessas objeções e como que elas têm sido respondidas pelos proponentes dessa proposta. Primeira categoria de objeções são as objeções que dizem que os animais selvagens não precisam de ajuda porque a situação deles não é lá muito ruim. Então, essas objeções, todas elas compartilham da visão de que se os humanos pararem de prejudicar os animais selvagens, geralmente eles terão vidas positivas, né? Então, são aquelas visões que defendem que devemos deixar a natureza seguir o seu curso, porque isso vai ser alegadamente o melhor para os animais, né? Então, primeira objeção fala isso, né? Não existe necessidade alguma de uma proposta de ajudar os animais selvagens, que são vítimas de processos naturais, porque se nós deixarmos a natureza seguir o seu curso, provavelmente os animais terão vidas positivas. Então, segundo essa visão, tudo o que devemos em relação aos animais selvagens é parar de prejudicá-los. Bom, essa objeção ela parte de uma visão que ela está completamente equivocada sobre os fatos. Na verdade, infelizmente, né, o resultado dos processos naturais já tende para maximizar o sofrimento e a quantidade de mortes dos animais. E eu vou explicar por quê, né? Primeiro que os animais que estão na natureza, eles são altamente prejudicados por uma vasta gama de processos naturais. Por exemplo, desnutrição, fome, sede, doenças, lesões físicas, estresse psicológico, eventos meteorológicos hostis, desastres naturais, vários tipos de conflito entre os animais. Isso é a norma na natureza, não são a exceção. Não é que os animais normalmente têm vidas positivas e isso ocorre de vez em quando. Isso é o dia a dia, é a norma. E isso é assim não porque os humanos causaram algum desequilíbrio, não tem, às vezes as práticas humanas agravam isso tudo, mas tem que lembrar que isso era assim muito antes do aparecimento da espécie humana. E o principal fator para a maximização do sofrimento e das mortes prematuras decorrentes dos processos naturais é que a vasta maioria das espécies de animais se reproduz maximizando a quantidade de filhotes, em ninhadas que vão desde milhares a muitos milhões, dependendo da espécie, né? Então, se a gente pensa assim, por exemplo, né, que os protetores de animais estão acostumados com a situação de cães e gatos, né, que são animais que têm 5 ou 6 filhotes por ninhada, né, e isso, né, se não houver um controle populacional, isso já, em pouco tempo, aumenta muito a população e, por conseguinte, a quantidade de mortes prematuras e sofrimento, etc. Então, imagine o que ocorre com espécies que têm milhares ou mesmo muitos milhões de filhotes por posta de ovos, por exemplo, né? Então, como que a gente pode deduzir disso que a taxa de mortalidade prematura e de sofrimento é gigantesca? Porque em períodos de aproximada constância populacional ao longo de algumas gerações, num ecossistema, por exemplo, a gente pode deduzir o seguinte: bom, se a população de uma certa espécie em certo local está mais ou menos constante, então é porque, em média, né, não exatamente cada caso, mas em média, a cada geração está sobrevivendo, então, apenas um único descendente por adulto, e substituindo o membro da geração anterior. Isto é, em média, sobrevivem apenas 2 por ninhada. Então, de ninhadas que têm milhares ou muitos milhões, normalmente sobrevivem só 2, se a população está constante, né? Porque, se não fosse assim, a gente veria a população aumentar. Então, o que ocorre é que todo o restante da ninhada, muitos milhares, muitos milhões, geralmente nasce apenas para experimentar o sofrimento de morrer, normalmente de inanição, né? Então, esses animais normalmente morrem em questão de dias ou mesmo de horas depois de nascer, a vasta maioria. O que acontece é que a quantidade, e esse é um dado que a primeira vez que a gente ouve, a gente tende a duvidar, mas se a gente vê o tamanho das ninhadas, a gente percebe que faz todo sentido, que a quantidade de animais que sofrem e morrem em decorrência dos processos naturais, por conta dessa maximização das reproduções, é tão gigantesca que sobrepassa em muitas ordens de magnitude os números da própria exploração animal, que já são aí na casa dos trilhões ao ano, né? Para ter uma ideia, em um determinado momento, na natureza, você tem de 1 a 10 quintilhões de animais sencientes. A vasta maioria desses animais está se reproduzindo, maximizando a quantidade de filhotes, tendo milhões, né, de descendentes. Então, basicamente, né, a vida na natureza é a maximização de seres que nascem só para sofrer e morrer prematuramente. Bom, agora, uma objeção a todo esse raciocínio que eu fiz alega o seguinte:
Bom, mas pode ser que muitos dos ovos desses animais sejam destruídos antes de formarem seres sencientes. Então não haveria ali ninguém para sofrer ou para ser prejudicado com a morte, porque não haveria ali alguém ainda nesses ovos, né? Então, segundo essa objeção, por conta disso, pode ser que a quantidade de animais prejudicados por essa situação seja pequena. Bom, e a resposta a essa objeção é a seguinte: mesmo que isso acontecesse com a vasta maioria dos ovos, ainda assim seria uma quantidade gigantesca de indivíduos que nasceria para uma vida onde predomina largamente o sofrimento. Por exemplo, né, um bacalhau comum ele tem uma ninhada que consiste de 2 milhões de ovos por posta, né? Não é por ano, não é por mês, é cada vez que se reproduz. Bom, vamos supor que 90% desses 2 milhões de ovos sejam destruídos antes de formarem seres sencientes. Bom, então, os que sobraram, que seriam os que nasceriam só para sofrer e morrer, e provavelmente sobreviveriam um ou dois, seriam ainda assim 200 mil indivíduos. Não por ano, não numa espécie, não no local, a cada vez que um deles se reproduz. Então, mesmo que a vasta maioria dos ovos fossem destruída antes de formar seres sencientes, ainda assim a quantidade de seres sencientes que nasceria só para sofrer e morrer seria gigantesca. E muito provavelmente a quantidade de ovos destruídos não é tão grande assim, não é 90%, talvez não chegue a 40%, então é muito maior. Bom, outra objeção fala o seguinte: então, mas você disse que a maioria desses animais morre muito jovem, né? Então, provavelmente, nesse estágio, eles são ainda pouco capazes de sofrer e, portanto, eles não seriam muito prejudicados por terem uma vida apenas com sofrimento e por morrerem prematuramente, né? Bom, tem vários problemas com essa objeção. O primeiro deles é que não existe evidências de que, porque os animais em questão são muito jovens, então eles são pouco capazes de sofrer, porque a sensibilidade, a intensidade da valência da experiência, né, da gravidade do sofrimento, parece não depender das capacidades cognitivas, por exemplo. Então, outro fator é o seguinte: que a maioria desses animais, eles são precociais, eles são animais que já nascem navegando no ambiente e tentando sobreviver. Então, é bem provável que a capacidade de sentir desses animais seja muito aguçada, mesmo nesse estágio. Por quê? Porque se não fosse assim, muito provavelmente essas espécies não existiriam mais. Então, se elas existem, isso é um sinal de que, muito provavelmente, esses animais têm uma senciência muito aguçada nesse estágio. Porque mesmo sendo assim, ainda sobrevive somente um ou dois por ninhada. E se não fosse assim, muito provavelmente não existiriam mais essas espécies. Um ponto adicional é que, mesmo que esses animais fossem pouco capazes de sofrer nesse estágio, isso não quer dizer que eles foram pouco desafortunados com a vida que tiveram. Por quê? Primeiro, porque a morte deles foi bastante prematura. E quanto mais prematura a morte, isso agrava o dano da morte. E, então, isso quer dizer que eles viveram vidas curtas e essas vidas foram quase que somente sofrimento. Bom, vimos aqui algumas objeções que dizem respeito aos fatos, né, que negam que os animais precisam de ajuda, e mostramos ali que, na verdade, a situação dos animais selvagens, já em decorrência dos processos naturais, ela por si só já é muito negativa. Claro que quem está assistindo a gente que pode ter pensado em vários outros tipos de objeção, mas vamos por partes, né? Falamos agora só das objeções que negam que a situação dos animais seja muito ruim, dos animais selvagens. Bom, vamos passar agora a objeções que são de cunho moral, ou seja, essas objeções reconhecem que a situação dos animais na natureza, em decorrência dos processos naturais, é altamente negativa, mas defendem que é errado tentar mudar essa situação. A primeira objeção desse tipo diz o seguinte: olha, intervir na natureza é sempre errado. E quando falar intervir na natureza, pode estar querendo dizer duas coisas. Primeiro, intervir no território natural, por exemplo, em ecossistemas, ou em processos naturais, por exemplo, em uma doença que é causada naturalmente. Bom, um problema com essa visão é que existem muitas intervenções na natureza que são amplamente aceitas por quase todo mundo. Por exemplo, todas aquelas intervenções que são feitas para beneficiar os humanos: medicina, agricultura, a construção de moradias, escolas, hospitais, bibliotecas e por aí vai. E aquelas intervenções que são feitas para alcançar metas ambientalistas, para preservar espécies raras, para manter os ecossistemas em determinadas configurações e por aí vai. Então, a vasta maioria de nós aceita pelo menos
alguma dessas intervenções. Por exemplo, eu uso roupa, eu uso computador, eu uso celular, eu uso sapato, eu ando de ônibus. Então, eu aceito intervenções da natureza. Então, e acredito que todos vocês aceitem essas intervenções também, senão não estariam aqui. Então, se alguma dessas intervenções é justificável, então não faz sentido dizer que é errado tentar ajudar os animais selvagens que estão na natureza só porque isso envolveria uma intervenção na natureza. Agora, outra objeção parecida fala o seguinte, que o erro com essa proposta de ajudar os animais selvagens não é que ela envolve uma intervenção na natureza, mas que ela é arrogante porque ela vai decidir o destino desses animais, vai influenciar no que vai acontecer com esses animais. E a resposta a essa objeção é muito simples, é que a gente vai influenciar e decidir o destino desses animais, quer a gente decida ajudá-los, quer a gente decida não ajudá-los. Então, de qualquer maneira, a gente está influenciando e influenciando em mesma medida. Bom, outra objeção moral à proposta de ajudar os animais selvagens alega que essa proposta ela é antropocêntrica porque ela surge dos humanos. São os humanos que criaram esse tipo de proposta, são os humanos que vão conduzir, então essa proposta é antropocêntrica. E, na verdade, essa objeção ela é fundada numa confusão sobre o uso dos termos, né? Porque uma coisa é uma proposta ser antropocêntrica, outra é ela ser antropogênica. São duas coisas bem diferentes. Uma proposta ela é antropocêntrica quando ela defende exclusivamente uma preocupação com o bem dos humanos. Agora, por outro lado, uma proposta ela é antropogênica se ela parte dos humanos, se foram os humanos que inventaram aquela proposta. Só que o problema é que toda proposta possível para os humanos é antropogênica. Tudo que a gente pode fazer ou deixar de fazer, todas as nossas decisões são antropogênicas, porque elas partem da gente. Mas isso não quer dizer que toda proposta que é antropogênica, isto é, que surge dos humanos, seja necessariamente antropocêntrica. Por exemplo, no caso, a proposta de ajudar os animais selvagens é antropogênica, porque ela parte dos humanos, mas não é antropocêntrica. Por quê? Porque a meta dela é beneficiar os animais, ela valoriza em si o bem dos animais enquanto indivíduos. Por exemplo, a proposta contra ajudar os animais selvagens também é antropogênica, porque ela também surge de humanos. E pode ser que ela também seja antropocêntrica, porque pode ser que ela envolva não se preocupar com o bem dos animais não humanos. Então é exatamente o inverso do que essa objeção está mostrando. Ou seja, a proposta de ajudar os animais selvagens, como toda proposta possível, é antropogênica. Toda proposta possível de ser feita por humanos, vamos dizer assim. Mas não é antropocêntrica porque sua meta é garantir o bem dos animais. Bom, outra objeção fala o seguinte, mas espera aí, quanto menos influência humana, melhor para os animais, né? Tudo que os humanos podem fazer mesmo que com boas intenções, só vai prejudicar os animais ainda mais, só vai piorar ainda mais a situação. Bom, a gente vai voltar nessa questão lá no final da palestra, mas por agora, acredito que razoavelmente a gente consegue responder isso da seguinte maneira. Não necessariamente teria que ser avaliado caso a caso, se nesse ou naquele caso é agir ou é se omitir aquilo que possui os melhores resultados para os animais. A gente não consegue, dado o estágio do conhecimento atual, nem deduzir que ajudar tem sempre as melhores consequências e muito menos que não ajudar tem sempre as melhores consequências. A gente não pode dizer no primeiro momento que a gente não tem os dados para avaliar as consequências de longo prazo e depois, num segundo momento, a gente dizer que, então, por conta da falta desses dados, a gente sabe que não ajudar vai ter as melhores consequências. Por uma razão óbvia, eu não posso dizer que eu não sei uma informação e depois, em seguida, eu dizer que porque eu não sei essa informação, eu consigo prever aquilo que eu precisaria dessa informação para prever. Bom, então, vamos passar para uma outra objeção que é parecida com essa, e lá para o final a gente vai voltar nessa em mais detalhes. Bom, outra objeção fala o seguinte, a gente deve evitar a influência humana na natureza, mesmo que isso seja pior para os animais. Talvez aqui é uma objeção que se relaciona com a anterior, mas ela é diferente. Olha só, a anterior falava o seguinte, quanto menos influência humana, melhor para os animais. Então a preocupação era o bem dos animais. Agora, essa segunda fala o seguinte, devemos evitar a influência humana na natureza, mesmo que evitando seja pior para os animais. Então veja que a preocupação aqui é exatamente a oposta. A anterior, a preocupação era o bem dos animais. Essa aqui,
a preocupação não é o bem dos animais, é evitar a influência humana na natureza, mesmo que isso seja pior para os animais. Então, para essa visão fazer sentido, o que ela teria que mostrar? Primeiro, que nós temos certas obrigações que devem ser cumpridas, mesmo que isso resulte em consequências piores para os animais do que não cumpri-las. E segundo, teria que ser mostrado também que evitar a influência humana na natureza é uma dessas obrigações. Isso normalmente é simplesmente assumido por quem coloca essa objeção, mas é exatamente isso que teria que ser provado. E, bom, quem conhece de fundamentação filosófica das teses morais, essas são duas teses muito difíceis de ser provadas, dificílimas. Bom, uma próxima objeção, e aí sim já é centrada na preocupação com o meio dos animais, fala o seguinte: mas ajudar violaria a liberdade dos animais, e por isso está errado. Né? E a resposta que tem sido oferecida a essa objeção é a seguinte: bom, na verdade, muito pelo contrário, ajudar esses animais é a única maneira de garantir que eles possam vir a exercer a sua liberdade. Porque, para alguém exercer a sua liberdade, primeiro de tudo, tem que estar vivo, né? Não pode estar morto, não vai conseguir exercer a liberdade morto, e, além disso, tem que estar vivo e livre de sofrimento extremo. Já que a proposta de ajudar os animais selvagens tem como meta prevenir que os animais tenham sofrimento e prevenir suas mortes prematuras, então, não só ela não conflita com a liberdade dos animais, mas como ela é uma pré-condição para que eles possam exercer a sua liberdade. Bom, a outra acusação diz o seguinte: bom, essa proposta de ajudar os animais selvagens enxerga os humanos como algo separado da natureza e que se nós enxergamos os humanos como parte da natureza, nós vamos defender não intervir na natureza. E a resposta a essa objeção é mostrar que, muito pelo contrário, é a própria ideia de que os humanos não devem intervir no território natural que parece ver os humanos como algo separado da natureza. Por quê? Bom, porque se a gente enxergar os humanos como fazendo parte da natureza, então, aqueles resultados que são influenciados por práticas humanas, então a gente não pode dizer que eles deixam de ser naturais, nem que eles passam a ser menos naturais. Então, se a gente enxerga os humanos como parte da natureza, não existe razão alguma para a gente defender que é sempre errado os humanos intervirem na natureza. Na verdade, essa ideia de que intervir ou não intervir é sempre errado, né? Ela desconsidera completamente os impactos de cada intervenção sobre o bem dos animais que serem afetados. Né? Então, se a gente realmente se preocupa com como os animais são afetados, a gente não pode deduzir de antemão nem que é sempre errado intervir, nem que é sempre certo intervir. Bom, outra objeção que é bastante comum fala o seguinte: não, mas a natureza ela não é nem boa nem má, porque ela não é uma pessoa, não é um indivíduo. Né? Ou seja, os processos naturais não são agentes imputáveis, não dá de a gente responsabilizar um ecossistema, não dá de a gente responsabilizar um desastre natural, não dá de a gente responsabilizar, não sei, a fome, a sede, ou os próprios animais. Então, essa objeção conclui que, por conta disso, porque não tem ali um culpado, nós não temos, então, razões para ajudar. Bom, a constatação dos fatos que essa objeção parte está correta. Realmente, a natureza não é um agente, os processos naturais não são agentes, né? Os animais não são responsabilizáveis, mas isso não faz com que a gente não tenha razões para prevenir e minimizar os efeitos negativos desses processos. Basta lembrar que, quando os humanos são as vítimas desses processos, ninguém fala a mesma coisa. Por exemplo, ninguém vai dizer o seguinte: olha, os médicos não têm dever de atender as vítimas de processos naturais, porque a natureza não é culpável. Ora, na verdade, quem é responsabilizável não é a natureza, não são os animais, etc. Somos nós, agentes morais capazes de refletir, que poderíamos decidir ajudar ou não. Então, lembrando, né, tem pessoas que entendem de maneira bastante equivocada essa questão e falam o seguinte: isso não é uma questão de ética, porque a natureza não é um agente imputável. Bom, o ponto é, a questão não está sendo colocada para a natureza, nem para os processos naturais, nem para os animais, nem para nenhum desses tipos de agentes não imputáveis. Está sendo colocada para nós, e nós sim somos agentes imputáveis. Tá? Então, outra objeção que é parecida fala o seguinte: bom, mas a natureza é indiferente, os ecossistemas surgem, perduram, desaparecem, ressurgem, de maneira completamente indiferente a isso tudo. Sim, é verdade, mas e daí? E daí que isso não justifica que nós também o sejamos. Da mesma maneira, a natureza, os ecossistemas surgem,
perduram, desaparecem, ressurgem com total indiferença ao nosso próprio sofrimento humano. Mas nenhum de nós vai deduzir que, por causa disso, nós não temos razões para evitar o nosso próprio sofrimento. Então, temos exatamente as mesmas razões para decidir de modo parecido quando os animais são afetados. Bom, uma objeção parecida fala o seguinte: olha, nós devemos respeitar a natureza dos animais selvagens, não devemos, porque os animais são moralmente consideráveis. E respeitar a natureza dos animais selvagens requer largar esses animais à própria sorte. Então, segundo essa objeção, o que nós devemos fazer é respeitar a natureza de cada ser, e a natureza dos animais domesticados e dos humanos seria de um tipo tal que ela requereria ajuda para ser respeitada. Então, se, por exemplo, temos ali um humano, um gato, um cão, uma galinha, um porco, um boi, e estão sofrendo com alguma doença, segundo essa visão, deveríamos ajudá-los, porque isso é respeitar a natureza deles, que é a natureza doméstica que requer ajuda. E, segundo essa mesma visão, a natureza dos animais selvagens é um tipo diferente, que, para ser respeitada, requer que nós não os ajudemos quando eles são vítimas de doenças, desastres naturais e por aí vai. Bom, então nós temos que perguntar o seguinte, para responder essa objeção. Por que nós devemos respeitar a natureza de alguém, que é a premissa maior dessa objeção? E tem duas respostas possíveis. A primeira seria dizer o seguinte: olha, nós devemos respeitar a natureza de alguém porque isso beneficiaria esse alguém. Mas se é assim, então é falso que respeitar a natureza dos animais selvagens requer largar eles à própria sorte sem ajuda, porque isso provavelmente os prejudicaria muito. Agora, uma outra resposta possível seria dizer que nós devemos respeitar a natureza de alguém porque sim, ponto final, mesmo que isso prejudique esse alguém. Bom, mas se a resposta for essa, não se está a dar nenhuma razão adicional do porquê que nós deveríamos respeitar a natureza de alguém e por que isso é mais importante do que evitar prejudicar esse alguém. Só está sendo dito assim, porque sim, ponto final. Isso, né? A mãe de todo mundo aqui já falou, né? Porque sim não é resposta, né? Teria que ser dada uma fundamentação para essa posição, e isso normalmente não é feito. Só que essas visões são tão repetidas tantas vezes, ao longo de tantas gerações, que a maioria das pessoas não vê nada de errado com isso, mas quando a gente tenta pensar nos fundamentos dessas posições, a gente vai ver que, muitas vezes, não é apresentado, né, fundamento. Bom, agora, uma outra objeção, que essa sim ela é muito mais séria, assim, e ela é bastante comum, né, é a preocupação de que, por exemplo, essa proposta provavelmente implicaria em intervir em conflitos entre animais, por exemplo, casos de parasitismo, de predação e por aí vai. E que isso poderia piorar ainda mais a situação. Por exemplo, intervir na predação poderia gerar uma explosão populacional das presas, e isso poderia fazer aumentar ainda mais a taxa de nascimentos, e no final das contas, em longo prazo, poderia gerar ainda mais sofrimento e morte do que se não fosse feito nada para ajudar. E essa é uma preocupação muito séria. Só que o ponto é, em casos onde intervir em conflitos entre animais, seja lá parasitismo, predação, seja lá de que tipo for, em casos onde intervir tiver uma boa probabilidade de piorar ainda mais a situação, por conta dos desdobramentos de consequências de longo prazo, nesses casos, a proposta de ajudar os animais selvagens prescreveria não intervir. Então, às vezes a proposta de ajudar os animais selvagens é entendida de modo equivocado, como sendo uma proposta que prescreve ajudar de qualquer maneira, sem planejar, e ajudar em todo e qualquer caso. Não é assim. O que essa proposta visa é diminuir a quantidade de sofrimento e de mortes daqui para frente, e não apenas num determinado momento sem se preocupar com o longo prazo. Tá? Então, essa proposta defenderia intervir ou não intervir, dependendo do que teria melhores probabilidades de melhores consequências em longo prazo. Só que, quando não intervir nesses conflitos tiver maior probabilidade de ter consequências piores do que não intervir, aí sim, essa proposta diria para intervir. E aí vem uma segunda objeção. Bom, essa segunda objeção diz o seguinte: então quer dizer que essa proposta implicaria em intervir em conflitos entre animais quando tivesse melhores consequências do que não intervir. E isso é errado, segundo essa objeção, mesmo quando fazer for melhorar a situação, quando ajudar, né? Quando intervir for melhorar a situação. Bom, então, vamos analisar essa objeção. Essa objeção, primeiro, ela assume que
a ação correta, por vezes, tem consequências piores do que outros cursos de ação disponíveis, porque o que essa objeção está dizendo é o seguinte: olha, mesmo quando intervir em conflitos entre animais tiver melhores consequências do que não intervir, ainda assim o correto é não intervir. Então, está assumindo, né, que a ação correta, por vezes, não coincide com a opção que tem as melhores consequências. Isso não está necessariamente errado, mas é um ponto de vista altamente controverso que precisaria ser fundamentado. Só que essa objeção não faz isso, ela simplesmente assume isso de antemão. E o segundo ponto: quando os humanos são vítimas de animais, essa tese não é defendida. Acho que ela não é defendida nunca. Se for defendida algumas vezes, são raras exceções. Na verdade, quando os humanos são vítimas de animais, o que é defendido é exatamente o oposto, é que é sempre certo ajudar ou se defender, independentemente das consequências. E quando os animais não humanos são as vítimas, a visão defendida é exatamente oposta, que é sempre errado intervir independentemente das consequências. Então temos aí duas visões que são opostas. Quando humanos são as vítimas, é sempre errado, é sempre certo ajudar independentemente das consequências. Quando os animais são as vítimas, é sempre errado independentemente das consequências. Temos ainda uma terceira opção, que, ao meu ver, é mais... primeiro, essa terceira opção não é especista, né? Essas duas primeiras necessariamente são, porque tem posições díspares, dependendo de se as vítimas são humanas ou não humanas. A terceira posição, ao meu ver, é a única plausível, seria avaliar as consequências de intervir e de não intervir em todos os casos, independentemente de se as vítimas são humanas ou não humanas. Essa, ao meu ver, é a posição mais razoável. Bom, uma outra objeção fala o seguinte: toda essa proposta era centrada em valorizar os animais enquanto indivíduos, se importa com o sofrimento deles, com as mortes deles, mas os animais não importam por si. Importa só os ecossistemas e as espécies, e se não for extinto os ecossistemas e as espécies, tudo bem morrer ou sofrer quantos animais forem. Não precisamos nos preocupar com isso se as espécies se mantêm, se os ecossistemas se mantêm, que é a visão ambientalista, né, que depois o Arthur vai debater na próxima palestra. Bom, a resposta a essa objeção é muito simples. Primeiro, nós estamos falando de questões de consideração moral, nós estamos falando de questões sobre com quais entidades nós não deveríamos nos preocupar. E as questões de consideração moral só existem porque, com nossas ações e nossas omissões, nós podemos prejudicar ou beneficiar aqueles que seriam afetados. Então, todo ser senciente, ou seja, todo ser que é capaz de sofrer e desfrutar, é passível de ser prejudicado e beneficiado, porque é capaz de experimentar certas coisas como positivas, prazer, por exemplo, e outras como negativas, o sofrimento. Então, se esses tipos de seres, que são os animais que estão na natureza, a vasta maioria deles, por exemplo, se esses seres não forem moralmente consideráveis, é muito difícil fundamentar que qualquer outro tipo de entidade é moralmente considerável. Por exemplo, essa objeção está assumindo que ecossistemas e espécies são moralmente consideráveis. Mas está dizendo ao mesmo tempo que os seres sencientes, exatamente aqueles seres que seriam capazes de ser prejudicados e beneficiados, não o são. E essa tese é muito difícil de ser fundamentada. Bom, uma objeção parecida fala o seguinte: olha, ok, vamos supor que os animais importem por si. Mesmo que os animais importem, ajudá-los poderia, em certos casos, conflitar com metas ambientalistas, e isso já torna errado ajudar. Conflitar com metas ambientalistas, aqui, por exemplo, seria manter no local só os animais que exibem um certo tipo de pelagem, ou só os animais que são de espécies raras, ou só os animais que são da fauna nativa, e por aí vai. Tá? Não são metas centradas em diminuir o sofrimento e a quantidade de mortes. Bom, primeiro ponto. Na vasta maioria dos casos de ajuda a animais selvagens, isso não conflitaria com metas ambientalistas. Por quê? Porque essas intervenções para ajudar os animais não extinguiria ecossistemas, não extinguiria espécies e não alteraria aquelas propriedades dos ecossistemas e das espécies que são valorizadas no ambientalismo. Só faria com que tivesse menos sofrimento e mortes prematuras ali. E tem vários programas de ajuda aos animais selvagens que poderiam, inclusive, realizar ambas as metas, tanto metas centradas na consideração pelos animais, quanto metas ambientalistas. Por exemplo, vacinar abelhas previne que uma quantidade enorme de animais nasça só para sofrer. E também previne a extinção de espécies, porque várias espécies de abelhas estão em risco de extinção. Então, é um tipo de intervenção que ajudaria tanto a fomentar a meta de diminuir o sofrimento e a quantidade de mortes, quanto metas ambientalistas. Bom,
Mas tem alguns casos onde sim, que ajudar os animais selvagens poderia conflitar com metas ambientalistas. Então alguém poderia perguntar, será que nesse caso então não seria errado ajudar? Bom, e aí um ponto que a gente tem que apontar aqui é o seguinte, dá de deduzir, lidarmos com essa objeção, independentemente do que a gente sabe sobre os fatos, porque a questão, o problema aqui é meramente teórico. Primeiro, você tem que ter duas metas conflitantes, isso por si só é insuficiente para a gente deduzir que então nós não devemos ajudar, porque primeiro teria que ser mostrado uma coisa, que nós devemos acatar as metas ambientalistas, que nós devemos valorizar entidades não sencientes como espécies ou ecossistemas. Isso por si só já é controverso, mas independentemente disso, vamos supor que isso tivesse sido provado, vamos supor que tivesse sido provado que nós devemos valorizar espécies e ecossistemas em si. Teria que ainda ser provado que essas metas, para proteger essas entidades em certas configurações, isso é mais importante do que os interesses básicos dos animais em não sofrer e em não morrer. E o ponto é, nós temos muitas razões para defender que pelo menos o ponto 2 é equivocado. Por exemplo, a gente pode dar razões para defender que o bem dos seres sencientes, pelo menos dos seus interesses básicos, em não sofrer e não morrer, é mais importante do que preservar determinadas entidades não sencientes. Por exemplo, a gente poderia dizer, olha, só os seres sencientes são capazes de sofrer, só os seres sencientes, só no caso dos seres sencientes a morte impede que eles continuem a ter experiências positivas. Esses são danos particularmente muito graves, tanto é que quando ocorrem em nós humanos, nós nos empenhamos muito fortemente em evitá-los. Nenhuma entidade não senciente, nenhuma espécie, nenhum ecossistema, é passível de padecer desse tipo de dano. Se é que é passível de padecer de dano algum, porque não são alguém. Então, nós temos essas razões à primeira vista para priorizar os seres sencientes frente a entidades não sencientes. E isso já é aceito pelos próprios ambientalistas no caso humano. Por quê? Porque eles defendem limitar certos interesses humanos para alcançar metas ambientalistas, por exemplo, interesses estéticos, recreativos, econômicos, mas eles não defendem que para alcançar essas metas estaria certo matar humanos ou deixar de socorrer os humanos quando eles são vítimas de processos naturais. Então, por coerência, o mesmo deveria ser mantido quando os animais não humanos são as vítimas. Agora, vamos passar para outro grupo de objeções que dizem o seguinte, tá, ok, você mostrou que nós temos razões para ajudar esses animais, mas será que nós somos moralmente responsáveis por fazer algo? Será que nós fazemos algo de errado se nós não nos preocupamos com essa questão? Vamos lá. Então, uma primeira posição, que é bastante comum, defende o seguinte, que nós não devemos ajudar esses animais, que é errado ajudar, porque nós não somos moralmente responsáveis por essas práticas, por essa situação, porque nós somos moralmente responsáveis apenas por práticas humanas. O ponto é, mesmo que esse fosse o caso, mesmo que nós fôssemos responsáveis apenas por práticas humanas, isso significa apenas que não haveria o dever de ajudar. Mas não significaria que é errado ajudar. Ajudar poderia ser ainda permissível ou até mesmo louvável, mesmo que não fosse um dever. E também poderia ser dito que sim, que é o dever. Poderia ser dito, por exemplo, que nós somos moralmente responsáveis por uma decisão, toda vez que essa decisão for determinante para o resultado ser dessa ou daquela maneira. Isso não se limita a práticas humanas. Por exemplo, vamos supor que alguém chega numa emergência de um hospital e o médico pergunta assim, peraí, eu preciso saber se o teu ferimento foi causado por um humano ou se foi causado por um processo natural, porque se foi causado por um processo natural, não sou responsável por fazer nada e tu pode ficar aí e morrer. Bom, a gente não aceitaria isso, a gente consideraria isso absurdo, né? Mas se é assim, isso parece sugerir que nós somos moralmente responsáveis não apenas por práticas humanas. Vou dar um outro exemplo, né? Vamos supor que uma árvore vai cair na cabeça de alguém, uma árvore grande, e vai matar esse alguém, e tudo que nós precisamos fazer para evitar essa morte é gritar, corra, tem uma árvore caindo perto de você. Vamos supor que alguém resolve simplesmente não avisar a vítima, e em decorrência disso, a vítima morre. E então, quando alguém pergunta, por que você não fez nada? A pessoa diz assim, eu não fiz nada, porque a árvore não é uma prática humana, não fui eu que plantei a árvore, não fui eu que fiz a árvore cair, eu não sou responsável por isso. Bom, novamente, a gente não aceitaria isso. A gente reconheceria que esse indivíduo foi responsável, deveria ter feito algo. E não era meramente permissível ele avisar a vítima, que ele deveria avisar a vítima
e que ele agiu errado se não ajudou a vítima. E isso tudo parece sugerir, então, que nós temos responsabilidade moral não apenas por práticas humanas, e sim toda vez que a nossa decisão for determinante para os resultados serem dessa ou daquela maneira. Bom, mas algumas pessoas poderiam dizer, ok, mas nos exemplos que você deu, nós temos ali uma relação de proximidade entre o agente e a vítima. Nós não temos essa relação de proximidade em relação aos animais que estão na natureza. Mas o ponto é, a ausência ou a presença de uma relação de proximidade, muitas vezes ela não é determinante para saber se a nossa decisão à distância vai influenciar enormemente o resultado. Então, se a responsabilidade moral ela existe toda vez que nossa decisão for determinante para o resultado ser dessa ou daquela maneira, isso não depender da distância, então parece que inserir o critério da distância não é relevante. Por exemplo, o mesmo acontece em relação a vítimas humanas de desastres naturais que estão em locais distantes. Por exemplo, seria estranho um governo falar o seguinte, olha, como as vítimas estão em outro estado e nós teríamos condições de salvar essas vítimas, nós não vamos salvá-las porque nós não estamos próximos. Bom, agora uma objeção que é um pouquinho mais interessante diz o seguinte, tá, você mostrou que nós temos responsabilidade moral por nossas decisões e que nós temos o dever de ajudar, mas ninguém tem tempo de ajudar e se dedicar para todas as causas. Então, nada do que você mostrou mostra que nós temos o dever de nos dedicarmos para essa causa em especial do sofrimento dos animais selvagens. Bom, é verdade que o fato de a gente ter certos deveres não mostra que nós temos um dever específico. Por exemplo, a gente tem um dever de ajudar, não mostra que nós temos um dever específico de ajudar nessa ou naquela causa. Mas o ponto é, nós também podemos ter critérios para eleger quais causas nos dedicarmos. Por exemplo, a gente poderia utilizar critérios como quantidade de vítimas, o quão ruim é a situação das vítimas, o quão negligenciada é aquela causa, e segundo esses critérios, sim, que nós teremos fortes razões para reconhecer que a causa que visa diminuir o sofrimento dos animais selvagens é muito importante. Bom, outra objeção fala o seguinte, essa proposta ela é exigente demais, ela está para além do que se poderia exigir de uma pessoa, e sim que ajudar seria louvável, mas quem não quiser se preocupar com isso não faz nada de errado porque ela é exigente demais. Né? E, na verdade, essa proposta não é tão exigente assim quanto poderia parecer à primeira vista. Primeiro, porque existem deveres gerais e deveres específicos. O que essa proposta exigiria de cada pessoa individualmente seria só que essas pessoas, todo mundo trouxesse essa questão para o debate, falasse disso com outras pessoas. E porque quem faria realmente as intervenções e os programas para ajudar os animais selvagens seriam as pessoas que trabalham, né, nesses campos, os biólogos, os etólogos, o pessoal que trabalha com ciência do bem-estar animal e por aí vai. Cada pessoa, então, teria apenas o dever geral de chamar a atenção para a importância dessa questão e reivindicar que recursos fossem empregues em tratá-las. Por exemplo, os recursos que são hoje utilizados em programas que prejudicam os animais poderiam ser revertidos para programas que ajudariam os animais. E os profissionais dessas ciências, né, da biologia, mais especificamente da ecologia, por aí vai, continuariam a fazer o seu trabalho normalmente. Eles não fariam mais coisas do que normalmente já fazem. A única diferença seria, então, que agora as pesquisas desses profissionais seriam direcionadas por uma preocupação com o bem dos animais, seriam direcionadas visando prevenir o sofrimento e as mortes desses animais, e não em prejudicá-los. A gente já vai falar um pouco disso depois. Bom, entrando aqui no último bloco, vamos falar de algumas objeções que questionam a praticabilidade da proposta de ajudar os animais selvagens. A primeira defende o seguinte, olha, não tem nada, essa proposta está certa na teoria, mas infelizmente na prática não tem nada que possa ser feito. Bom, essa objeção ela simplesmente desconhece o que já vem sendo feito há décadas. Né? Os animais já vêm sendo ajudados, por exemplo, com programas de vacinação, tratamento de doenças, em ajuda em casos de incêndio ou em outros desastres naturais, com assistência a animais órfãos, resgates de animais presos e programas para atender às necessidades básicas dos animais. Normalmente, esses programas têm motivações antropocêntricas ou ambientalistas, mas os animais, muitas vezes,
são ajudados. E, independentemente da motivação, isso mostra que é possível ajudar os animais. E mostra também que, se houvesse uma preocupação com o próprio bem dos animais, haveria mais casos de ajuda desse tipo. Tá? No site da Ética Animal, temos uma seção que chama Animais da Natureza, e dentro dessa seção tem outra que chama Ajudando os Animais da Natureza. Vocês podem ler muitos textos ali em detalhes sobre tudo que vem sendo feito para ajudar os animais já. Como eu falei, muitos desses programas têm motivações antropocêntricas ou ambientalistas, mas alguns deles já são motivados pela consideração pelos próprios animais. No site Sem Ciência e Ética, semciência.org, também tem um texto resumindo, né, explicando isso tudo. Bom, outra objeção fala o seguinte: ok, dá de fazer algumas coisas, mas é impossível ajudar todos os que precisam, então não devemos fazer nada. Bom, essa objeção é fácil de responder, né? Bom, sim que é impossível ajudar todos, mas para cada animal ajudado, a ajuda faz toda a diferença. Assim como no caso humano, não é possível ajudar todos os humanos, mas nem por isso ninguém diz que não devemos ajudar aqueles que nós poderíamos. Bom, agora tem uma outra objeção que ela fala o seguinte: olha, nós devemos resolver primeiro os problemas que os humanos causam aos animais, para depois a gente passar a se preocupar com isso. Porque essa objeção vai falar o seguinte: olha, se a gente não consegue resolver nem os problemas que os humanos causam aos animais, o que dirá resolver os danos causados por processos naturais? E a maneira de responder essa objeção é a seguinte: se a nossa meta é ajudar da maneira mais eficiente possível os animais, com os recursos de que a gente dispõe, então a gente não deve se basear na origem do dano. A gente não deve se basear em saber se o dano foi causado por um humano ou por processos naturais. E sim na quantidade de benefício que poderia ser produzida com cada estratégia usando certa quantia de recursos. Não é necessário resolver todos os problemas que os humanos causam aos animais para a gente fazer algo pelos animais que são vítimas de processos naturais. Na verdade, essas coisas são independentes, uma coisa não impede a outra. E ajudar os animais que são vítimas de processos naturais não é necessariamente mais difícil do que ajudar os animais que são vítimas de práticas humanas. Na verdade, em alguns casos, em muitos casos, pode ser mais fácil, porque a resistência pode ser menor. Por exemplo, no caso dos animais que são vítimas de práticas humanas, a exploração animal é um grande negócio, quase todo mundo consome produtos de origem animal, então é muito difícil mudar essa realidade, infelizmente, ainda que tenha se conseguido fazer alguma coisa. No caso dos animais que estão na natureza, não enfrenta esse tipo de resistência. Então, em alguns casos, pode ser mais fácil. Mas, independentemente disso, o que a gente deve fazer, se a nossa meta é realmente ter um impacto positivo sobre os animais, é investigar onde que os nossos recursos, se eles fossem aplicados, produziriam um bem maior. Por exemplo, em qual situação eles ajudariam mais vítimas, ou em qual situação eles ajudariam as vítimas que estão numa situação pior. E a gente, então, não deveríamos nos basear em saber se o dano teve origem em práticas humanas ou em processos naturais. O que a gente deve se preocupar é com as consequências sobre os animais, se realmente nos preocupamos com os animais. Bom, outra objeção prática fala o seguinte: tá, mas esse problema ele tem tantas vítimas, né, como você falou aí no início da palestra, quintilhões de vítimas, né? E então, mesmo que a gente conseguisse ajudar em larga escala, vamos supor que a gente conseguisse ajudar trilhões de indivíduos, isso ainda seria, né, uma fraçãozinha muito pequena das vítimas. Ok, é verdade, mas se nosso objetivo é ajudar de maneira eficiente e causar o maior bem possível com os recursos de que nós dispomos, então a gente não deve se basear na porcentagem. Porcentagem é o critério, digamos assim, desculpa falar assim, mas o que seria o critério mais estúpido possível que a gente poderia. E eu vou dar um exemplo para mostrar por que é assim. Vamos supor que com o mesmo recurso, a gente pode ou ajudar 90% dos animais do problema A, ou ajudar em igual medida cada animal do problema B, desculpa, cada animal não, 0,1% dos animais do problema B. E vamos supor que todos esses animais, seja do problema A ou do problema B, estão em uma situação igualmente ruim. Tá? Então, ou a gente ajuda com o mesmo recurso 90% dos animais do problema A, ou 0,1% dos animais do problema B. Se a gente se guiar pela porcentagem, que eu falei que é um critério estúpido, então a gente vai preferir ajudar 90% dos animais do problema A. Mas vamos supor o seguinte: vamos supor que o problema A tenha 1 trilhão de animais e o problema B tenha 1 quatrilhão. Ou seja, 90% de 1 trilhão são 900 bilhões. 0,1% de 1 quatrilhão é 1 trilhão. Ou seja, se a gente escolher resolver 0,1% do problema B, a gente vai ajudar
100 bilhões de animais a mais com a mesma quantia de recursos, né? Então, se a gente se basear pela porcentagem aqui, a gente vai ajudar 100 bilhões de animais a menos. Por isso que eu falei que a porcentagem é um critério estúpido para avaliar a eficiência. Bom, agora, voltando naquela objeção que eu falei lá no início, né? Bom, é difícil prever as consequências de longo prazo. Essa é uma objeção muito séria. E, então, se a gente ajudar de maneira não bem planejada, as coisas poderiam piorar ainda mais. Isso é um risco muito sério. Então, a conclusão dessa objeção é que é melhor nunca tentar ajudar. Vamos deixar esse problema de lado, né? Bom, o ponto é, se é difícil prever as consequências de longo prazo, então nós não podemos deduzir que não ajudar tem as melhores consequências, por conta daquele ponto que eu falei. A gente não pode, no primeiro momento, dizer que não sabemos as consequências e depois dizer que nós sabemos que não ajudar tem as melhores consequências. É um ponto de lógica. Então, o que a gente teria que fazer, se a gente realmente tem uma preocupação séria com os animais, é cada vez mais pesquisar a fundo como é que se dão as interações nos ecossistemas, seja dos animais entre si e dos animais com seu entorno, e isso, cada vez mais que tivesse mais informações sobre isso, cada vez aumentaria mais o nosso conhecimento sobre a probabilidade de desdobramento de consequências a longo prazo, e isso permitiria cada vez mais termos programas de ajuda cada vez mais seguros e cada vez mais eficientes. Então, a solução não é deixar o problema de lado, é pesquisar a sério aqui. E uma última objeção fala o seguinte: essa proposta não poderia ser cientificamente bem informada. Não, sim que poderia. Por que normalmente se acha que não? Porque até o momento, os dados da ciência da ecologia têm sido predominantemente usados para alcançar metas ambientalistas ou antropocêntricas, né? Metas ambientalistas como, por exemplo, preservar espécies e ecossistemas, porque isso é valorizado em si pelo ambientalismo. Bom, como a ecologia trabalha com categorias como espécies e ecossistemas, muitas pessoas acreditam que para você usar o conhecimento obtido em ecologia e para se obter mais conhecimento, então é necessário adotar uma posição ambientalista que valoriza em si espécies e ecossistemas e não o bem dos animais enquanto seres sencientes. Mas aí tem uma confusão entre a ecologia é uma ciência, ela só descreve como se dão as interações nos ecossistemas. E o ambientalismo. O ambientalismo é uma posição normativa que diz quais coisas possuem valor em si e quais coisas possuem valor instrumental. Uma coisa não está necessariamente implicada pela outra. Ou seja, nós podemos adotar uma concepção do valor que é centrada no bem dos seres sencientes, que valoriza em si o bem dos seres sencientes, e usar da mesma maneira os dados, o conhecimento obtido em ecologia e obter novos conhecimentos. A diferença seria que esses conhecimentos seriam utilizados não para prejudicar os animais, mas para ajudá-los. E é por essa razão que tem sido proposto um novo campo de pesquisa, que seria a biologia do bem-estar. E a biologia do bem-estar, então, estudaria os animais nos seus ecossistemas do ponto de vista do que os afeta positivo ou negativamente enquanto seres sencientes, enquanto seres que possuem um bem-estar, e não enquanto seres que são componentes de ecossistemas ou exemplares de espécies. Todos esses conhecimentos já obtidos, né, dos animais enquanto do ponto de vista da conservação, né, enquanto componentes de ecossistemas, enquanto exemplares de espécies, poderiam ser úteis para a biologia do bem-estar, né? A biologia do bem-estar não descarta esses conhecimentos, mas o ponto central da biologia do bem-estar é que investigaria como os animais são afetados positivamente ou negativamente, do ponto de vista deles, enquanto seres sencientes, mesmo quando isso não for útil para propósitos ambientalistas, porque a meta seria beneficiar os animais. E cada vez que tivesse mais desenvolvimento em biologia do bem-estar, né, teria cada vez mais dados mais seguros para orientar os programas de ajuda aos animais selvagens. Quando eu comecei a pesquisar essa questão, em 2009, isso era visto como uma coisa absurda, até mesmo por defensores dos animais, e aos poucos, né, isso foi se desenvolvendo, e atualmente tem pesquisadores do mundo inteiro trabalhando com biologia do bem-estar, né? Aqui no Brasil tem acho que uma só, por enquanto, uma monografia sobre biologia do bem-estar, que foi feita aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, pelo Arthur Genovez, que é um biólogo. Mas, por exemplo, no ano passado ou retrasado, foi aberto na Universidade de Nova York um departamento de biologia do bem-estar, né? Que é, né, com cursos e tal, e acredito eu, pós-graduação também, né? Então, isso vem se desenvolvendo, né? Então, quem quiser ler mais sobre biologia do bem-estar, tem um texto aí no site da Ética Animal, tem um texto no site semciência.org também. Esse livro, né, que é de minha autoria, foi publicado em 2022, destrincha tudo isso que eu falei, né, em 350 páginas em folha, tamanho magazine. Se você botar no tamanho de livro comum, né, ele seria
muito maior, ele desse tamanho aqui, né? Um livro menor esse aqui. Então, quem quiser discutir essa questão em detalhes, está tudo isso aí, né? Numa apresentação assim, a gente passa muito rápido. Esse outro livro, né, Uma Breve Introdução à Ética Animal, minha autoria também trata de questões gerais de ética animal, mas tem um capítulo sobre esse tema. Ainda tenho exemplares comigo, se alguém quiser comprar diretamente comigo, se reverte como doação para a ONG Ética Animal. A minha tese de doutorado é sobre esse tema também, implicações éticas do sofrimento dos animais selvagens. Está disponível lá no ciência.org, é só entrar no mecanismo de busca lá do próprio site e botar tese de doutorado, vítimas da natureza, está na página inicial. Pode baixar gratuitamente, à vontade, agradeço. Deixa aí o meu contato, tá? O e-mail, o WhatsApp, o endereço dos sites semciência.org e animal-ético.org/pt, que é a versão em português, /es, a versão em espanhol, /en, a versão em inglês, e por aí vai. Está disponível, acho que em 12 ou 13 idiomas, tá? Então é isso, pessoal. Desculpem ter me alongado aqui, mas então podemos agora, não sei se alguém tem perguntas, vamos conversar. Nossos alunos aqui agradecem muito a sua participação, a sua palestra, as indicações bibliográficas. O nosso núcleo de estudos animalistas começa muito bem com a sua colaboração, né, e agradecemos imensamente a sua participação nesta manhã, nesse evento. Nosso muito obrigada. Eu vou chamar a nossa querida Vitória. Gente, uma salva de palmas para o professor Luciano. Obrigado, eu agradeço a atenção e agradeço a organização do evento. Foi um prazer falar com vocês. Obrigado, bom dia, bom Obrigada, evento para vocês. professor. Bom dia.